Meu nome é Julia Foster e, aos 32 anos, construí uma vida da qual me orgulho. Sou analista de dados em Orlando, Flórida, subindo aos poucos os degraus em uma grande empresa de tecnologia e ganhando mais do que eu jamais imaginei. É um contraste enorme com a minha infância, quando tudo desmoronou aos 9 anos. Minha mãe foi embora, deixando meu pai e eu para trás depois do divórcio, e tivemos que lutar para sobreviver. Trabalhei duro, agarrei cada oportunidade e pensei que já tinha deixado aquela dor no passado. Mas, em uma noite de outono, tudo mudou. Uma batida na porta do meu apartamento trouxe meu passado de volta com força. Minha mãe descobriu quanto eu ganhava e apareceu acompanhada do meu meio-irmão mimado, exigindo que eu entregasse uma fortuna. As palavras deles foram como um soco ousadas, descaradas e cheias de arrogância. Não era só sobre dinheiro. Era uma traição profunda, uma ferida que se abriu de novo. Até onde eles iriam para conseguir o que queriam? E que segredos estavam escondendo? Eu estava prestes a descobrir e essa descoberta colocaria à prova tudo o que eu pensava saber sobre família. Se você já passou por uma traição familiar, deixe um comentário e compartilhe sua história. É importante saber que não estamos sozinhos. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias reais e cheias de drama. Eu nunca imaginei que minha mãe me procuraria por causa do dinheiro que ganho. Crescendo em Ohio, minha vida mudou para sempre quando eu tinha 9 anos. Minha mãe, Marie Stone, abandonou meu pai, David Foster, e a mim depois que o casamento deles desmoronou. Ela havia se tornado distante, sempre distraída, até que, numa noite, pegou uma mala e saiu sem dizer uma palavra. Mais tarde, papai me contou que ela tinha se apaixonado por outro homem, alguém que prometia a ela um futuro melhor. O divórcio foi rápido, e nós ficamos com uma casa pequena e uma montanha de contas para pagar. Mamãe não apenas foi embora, ela desapareceu completamente, começando uma nova vida em outro estado. Anos depois, descobri que ela teve meu meio-irmão, Caleb Grant, com um novo marido. Ela nunca ligou, nunca visitou, apenas enviava, uma vez por ano, um cartão de aniversário com algumas palavras frias que doíam mais do que confortavam. Meu pai deu tudo de si para nos manter de pé. Ele administrava uma pequena lanchonete, um diner simples que servia café da manhã e hambúrgueres. Trabalhava das primeiras horas da manhã até a meia-noite, virava panquecas, limpava balcões e atendia clientes, com as mãos ásperas de tanto esforço. A lanchonete mal dava lucro, e em alguns dias, ele voltava para casa com menos de $50 no bolso depois das despesas. O aluguel vivia atrasado e a geladeira quase sempre estava vazia. Papai tentava esconder a preocupação, mas eu via nos ombros caídos, no jeito como ele suspirava ao olhar as contas não pagas. Ele chegava em casa exausto, mas ainda assim fazia questão de me perguntar sobre o meu dia, com a voz gentil apesar do cansaço. Aos 13 anos, eu não aguentava mais vê-lo lutar sozinho. Comecei a fazer bicos como babá para os vizinhos, ficando até tarde cuidando das crianças enquanto estudava à luz de uma lanterna. Logo depois, peguei mais trabalhos e empacotava prateleiras em uma mercearia, limpava casas depois da escola e entregava jornais antes do amanhecer. Cada dólar que eu ganhava ia direto para o papai, para comprar comida ou pagar a conta de luz. Ele reclamava, dizia que eu devia ser uma criança, não a provedora da casa, mas eu insistia. Aquilo era a minha forma de lutar contra o vazio que a mamãe deixou. Escondia o cansaço, fingia estar bem mesmo quando minhas mãos doíam de tanto esfregar pisos ou minhas pernas queimavam de pedalar quilômetros com os jornais. A escola era o meu refúgio. Eu ficava até tarde no clube de matemática, mergulhada em equações para abafar a dor. Papai sentava comigo na mesa velha da cozinha para me ajudar com o dever de casa, mesmo quase dormindo. Ele sempre dizia que eu podia fazer qualquer coisa, que eu era mais forte do que as circunstâncias. Essas palavras me mantiveram firme, mesmo quando eu duvidava de mim mesma. Mas a ausência da mamãe era uma ferida constante. Eu olhava suas fotos antigas e me perguntava por que não fui o suficiente para ela ficar. Essas perguntas cavaram um buraco dentro de mim, e eu preenchi com trabalho e estudo. No ensino médio, aprendi a depender apenas de mim. Guardei cada centavo, estudei com afinco e jurei nunca mais precisar de ninguém como precisei dela. Papai era meu porto seguro, mas eu sabia que ele não poderia carregar o peso para sempre. Eu tinha que construir o meu próprio caminho e fiz isso, um passo difícil de cada vez. Ainda assim, o peso daqueles primeiros anos nunca me deixou completamente.
Aprendi a ficar de pé sozinha cedo demais, mas o passado continuava a me assombrar. No ensino médio, entendi que a educação seria a minha saída. Mergulhei nos estudos, virando noites para dominar cálculo e tirar as melhores notas em todas as provas. Meu orientador escolar percebeu minha determinação e me indicou para bolsas de estudo. Aos 17 anos, conquistei uma bolsa integral em uma universidade estadual para o curso de análise de dados, um campo que combinava com meu amor por padrões e respostas. Aquela bolsa foi minha fuga, minha chance de reescrever o futuro. Mas mesmo com a mensalidade paga, eu ainda estava sozinha com o resto: livros, aluguel, comida. Não havia nenhuma rede de apoio, apenas eu e a minha determinação. Para sobreviver, eu trabalhei em vários empregos ao mesmo tempo. Servia mesas em um restaurante dentro do campus, desviando de xícaras de café derramadas enquanto decorava trechos de código na cabeça. Nos fins de semana, eu era assistente de escritório em um pequeno escritório de advocacia, organizava arquivos, atendia ligações e fazia o que fosse preciso. À noite, limpava escritórios, passando pano em mesas até meus braços arderem. Minha rotina era implacável: acordava às 5 da manhã e só dormia depois da meia-noite, sempre calculando quantas horas de trabalho precisaria para pagar as contas do mês seguinte. Cada dólar era destinado ao essencial, com uma pequena parte guardada para emergências. Eu enfrentei o cansaço com um único propósito: não deixar que meu passado me definisse. A faculdade foi uma batalha, mas também a experiência que me moldou. Fiz cursos extras, entrei em clubes de ciência de dados e consegui um estágio de verão em uma startup de tecnologia. O trabalho era intenso, horas e horas analisando números, mas isso aprimorou minhas habilidades. Quando me formei, tinha um diploma, uma pilha de prêmios e uma oferta de emprego de uma empresa de tecnologia em Orlando, Flórida. Mudar para lá foi como entrar em um novo mundo. O cenário vibrante da tecnologia em Orlando me deu um recomeço. Comecei como analista júnior, colocando toda a minha energia no trabalho. Em 5 anos, subi para um cargo sênior, liderando projetos e ganhando um salário que parecia irreal comparado à minha infância. Mesmo com o sucesso, nunca esqueci do meu pai. Ele havia sacrificado tudo, trabalhando dia e noite naquele pequeno dinheiro para nos manter de pé. Assim que minha renda estabilizou, comecei a enviar $500 por mês para ele. No início não era muito, mas ajudou a quitar dívidas do restaurante e consertar o telhado que vivia vazando. Mais tarde, paguei os reparos do carro e ainda mandei dinheiro extra para ele comprar uma geladeira nova quando a dele quebrou. Ele sempre protestava, dizendo que não queria o meu dinheiro, mas eu insistia. Era minha forma de agradecer, de aliviar um pouco o peso que ele carregou sozinho por tantos anos. Toda vez que conversávamos, sua voz se quebrava de orgulho, dizendo que eu era o maior orgulho da vida dele. Esses momentos significavam mais para mim do que qualquer promoção. Já minha mãe, era uma história completamente diferente. Seus cartões de aniversário ainda chegavam todos os anos, cada um lembrete frio da sua ausência. Feliz aniversário. Espero que esteja bem. Ela escrevia com palavras vazias, afiadas. Sem ligações, sem visitas, apenas aqueles cartões se acumulando em uma gaveta, cheios de nada. Eles despertaram antigas dores, perguntas que eu tentei enterrar no fundo da memória. Por que ela me deixou para trás? Por que não se importou comigo? Eu empurrei esses pensamentos para longe, focando no trabalho e no apoio silencioso do meu pai. Mas a dor permanecia, escondida, latente. Minha vida em Orlando era algo que eu tinha construído do zero. Comprei um apartamento moderno no centro da cidade e o enchi de coisas que me faziam sentir em casa. Meus colegas me respeitavam, e encontrei amigos que se tornaram a família que escolhi. Achei que tivesse fechado a porta do passado, que já tinha provado para mim mesma que não precisava da minha mãe. Mas algumas feridas nunca cicatrizam por mais alto que você suba. Eu realmente acreditei que tinha deixado tudo para trás, até uma noite de outono. Uma batida seca na porta do meu apartamento me tirou da rotina. Quando abri, lá estava ela, minha mãe. O sorriso era largo, mas estranho, e ao lado dela, meu meio-irmão Caleb, largado e entediado. Já faziam mais de 20 anos desde a última vez que eu tinha visto aquele rosto. A visão me atingiu como uma onda, parte choque, parte dor. Ela deu um passo à frente, braços abertos, como se nunca tivéssemos nos separado. Sua voz transbordava uma doçura ensaiada.
Júlia, minha menina querida, faz tanto tempo, disse ela, me puxando para um abraço que eu não retribuí. Caleb mal levantou o olhar, os olhos presos no celular, murmurando um oi sem emoção. Sentamos na sala de estar o espaço que eu tanto havia moldado ao meu gosto, mas, com eles ali, tudo pareceu estranho, fora de lugar. Os olhos da minha mãe percorriam o ambiente, demorando-se nos móveis modernos e na vista panorâmica da cidade pelas janelas. Ela começou com conversa fiada, disse que sentia minha falta, que estava orgulhosa de mim, mas as palavras soavam vazias, decoradas, como falas de um roteiro. Então veio o verdadeiro motivo da visita. Ouvi dizer que você está indo muito bem, disse ela, mudando o tom. Um bom cargo, um ótimo salário. Ela se inclinou para a frente, o sorriso se tornando mais tenso. Caleb vai começar a faculdade em breve. A mensalidade é de $60.000, e precisamos da sua ajuda. Só um pequeno apoio, talvez uns 3.000 por mês, só até nos estabilizarmos. Fiquei paralisada. As palavras dela ecoaram na minha cabeça. $60.000. 3.000 por mês. Os números eram absurdos, mas o que mais doeu foi a naturalidade com que ela pedia, como se eu tivesse alguma obrigação. Foi então que Caleb resolveu participar. Levantou os olhos e deu um meio sorriso debochado. Belo apartamento, disse ele. Mas meio pequeno para quem ganha tanto assim, né? Depois se espalhou no meu sofá, apoiando os tênis na mesa de centro como se estivesse em casa. Você podia ter um lugar melhor, completou, voltando a rolar o feed do celular. A arrogância dele, o falso carinho dela era demais para suportar. Meu estômago se revirava em uma mistura de raiva e incredulidade. Aquilo não era um reencontro, era uma negociação. Tentei processar o que eles estavam pedindo. Mamãe começou a pintar um quadro de dificuldade, dizendo que ela e Caleb mal estavam conseguindo se manter. Sua voz era suave, quase suplicante, mas os olhos permaneciam atentos, analisando cada reação minha. Ela mencionou meu trabalho novamente, soltando indiretas sobre o meu salário, como se tivesse feito uma pesquisa detalhada antes de vir. Você tem tanto agora, Júlia, disse ela. Família ajuda família, não é? A palavra família soou como um tapa. Onde ela estava quando o papai e eu mal tínhamos o que comer? Quando eu trabalhava à noite só para pagar as compras do mercado. Uma parte de mim queria acreditar nela, queria ver aquilo como uma oportunidade de reatar, de ouvir finalmente o porquê de ela ter ido embora. Eu tinha passado anos imaginando como seria tê-la de volta, escutar uma explicação. Talvez esse fosse o momento de reconstruir algo. Mas a dúvida latejava dentro de mim. A aparição repentina dela, o foco no meu dinheiro, tudo parecia conveniente demais. A atitude de Caleb não ajudava. Ele interrompeu o drama da mãe para reclamar do dormitório horrível e disse que merecia um carro melhor para se encaixar na faculdade. A arrogância dele era o reflexo exato dela e aquilo me deu náusea. Tentei manter a voz firme e perguntei como eles tinham me encontrado. Mamãe desconversou, dizendo que tinha ouvido por amigos antigos. A resposta vaga acendeu todos os alarmes na minha cabeça. Disse a eles que precisaria de tempo para pensar, que $60.000 não era algo que eu pudesse simplesmente entregar. O sorriso dela vacilou, e Caleb soltou um riso debochado, murmurando algo sobre eu ser mesquinha. Pouco depois, eles foram embora, mamãe prometendo ligar, o abraço dela demorando tempo demais. Fechei a porta com o coração acelerado, dividida entre a raiva e uma centelha de esperança que eu odiava sentir. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dela. Concordei em encontrá-los em um café movimentado de Orlando, na esperança de esclarecer as coisas depois da visita inesperada ao meu apartamento. O lugar estava cheio, o som das conversas misturando-se ao tilintar de xícaras. Vi os dois sentados em uma mesa no canto, mamãe com o mesmo sorriso ensaiado, e Caleb, desleixado, com o celular na mão. Meu estômago se apertou assim que me sentei. A presença deles me puxava de volta a um passado que eu tinha lutado tanto para deixar para trás. Eu queria respostas, talvez até uma conexão verdadeira, mas o olhar deles deixava claro que aquilo não tinha nada a ver com família. Mamãe começou a falar com uma voz doce, transbordando de falsidade. Júlia, senti tanto a sua falta, disse ela, estendendo a mão para mim. Eu recuei, mantendo minha guarda firme. Ela começou um discurso sobre o motivo de ter ficado tanto tempo longe, a voz trêmula o suficiente para parecer sincera.
Seu pai tornou impossível eu manter contato, disse ela, com os olhos bem abertos em uma expressão de falsa tristeza. Ele me afastou, Júlia. Me manteve longe de você. Eu tentei, de verdade, eu tentei. As mentiras dela me atingiram em cheio, distorcendo uma verdade que eu conhecia bem demais. Papai tinha implorado para que ela ligasse, visitasse, mas ela escolheu a nova vida em vez de nós. A traição doía agora ainda mais do que na infância. Fiquei em silêncio, deixando-a falar. Ela se fazia de vítima, dizendo que desde o divórcio vinham lutando para sobreviver, mal conseguindo se manter. O futuro do Caleb está em jogo, disse, o tom mudando para urgência. Precisamos da sua ajuda para ele terminar a faculdade. Antes que eu pudesse responder, Caleb entrou na conversa, com a voz carregada de arrogância. Eu preciso de um carro para me locomover no campus, disse, sem nem levantar o olhar. Algo legal, tipo Mustang. Ah, e um celular novo também. Esse aqui é uma porcaria. As exigências eram absurdas, um carro de $30.000 e um celular de 1.000. Como se eu devesse a ele um estilo de vida que nem eu tive. Senti a raiva subir, minhas mãos apertando a xícara de café. Você está pedindo um carro e um celular além dos 60.000? Perguntei, com a voz firme, mas cortante. Caleb revirou os olhos. Você tá cheia da grana, Júlia. Qual o problema? Retrucou, jogando o celular na mesa. Mamãe interveio rapidamente, agora com o tom suplicante. Somos família, Júlia. Você tem tanto agora, não pode compartilhar um pouco? As palavras ecoavam a visita anterior ao meu apartamento, só que agora soavam ainda mais desesperadas, mais calculadas. Eu via por trás da atuação, o jeito como ela usava a palavra família para me fazer sentir culpa. Respirei fundo, tentando conter a revolta. Eu trabalhei por tudo que tenho, disse, a voz firme. O papai e eu não tínhamos nada depois que você foi embora. Eu não sou um banco. O rosto dela endureceu, a máscara escorregando. Você é tão egoísta, cuspiu. Eu te dei a vida, e é assim que você me retribui? A acusação me atingiu fundo, reabrindo feridas antigas, mas eu não deixaria que ela me manipulasse de novo. Caleb bufou, murmurando. Sabia que ia ser assim. O papai tinha razão sobre você. As palavras foram uma facada, deixando claro que o marido dela encheu a cabeça do filho com mentiras a meu respeito. A discussão saiu do controle rapidamente. Mamãe levantou a voz, me culpando pela ausência dela. Se você tivesse me procurado, as coisas poderiam ter sido diferentes, gritou, os olhos cheios de raiva. Respondi na mesma hora, o peito em chamas. Você foi embora quando eu tinha 9 anos. Mandava cartões, não fazia ligações. Não põe isso em mim. Meu coração batia acelerado, anos de dor e frustração explodindo de uma vez. Caleb gritou de volta, dizendo que eu me achava melhor do que eles, que eu devia algo à família por tudo o que tinham passado. O café ficou em silêncio, todos os olhares voltados para nós, mas eu não me importei. Levantei-me de repente, a cadeira arrastando no chão. Acabou pra mim, disse, a voz tremendo de raiva. Eu não devo nada a vocês. Mamãe agarrou meu braço com força. Você vai se arrepender disso, Júlia, sibilou, o rosto distorcido de frustração. Me soltei dela e saí sem olhar para trás, as vozes dele se perdendo atrás de mim. O peito doía, uma mistura de fúria e tristeza. Eu queria acreditar que mamãe tivesse mudado, mas ela continuava a mesma, usando-me como sempre fez com o papai. A arrogância do Caleb só piorava tudo. Voltei para casa tentando me acalmar, mas eles ainda não tinham terminado. Naquela tarde, o interfone do meu apartamento tocou, interrompendo minha tentativa frustrada de trabalhar. Quando abri a porta, lá estavam mamãe e Caleb outra vez sem convite. O sorriso dela estava mais forçado do que antes, os olhos inquietos. Caleb se encostava na parede, rolando o celular com um ar entediado, mas claramente esperando algo. Meu coração acelerou depois do que aconteceu no café, eu não esperava vê-los tão cedo. Só queremos conversar, disse mamãe, a voz doce demais para ser sincera. Deixei-os entrar contra o meu bom senso, só para evitar outra cena em público. Sentaram-se no meu sofá. Mamãe segurava firme a bolsa no colo, enquanto Caleb se esparramava como se o lugar fosse dele.
Eu fiquei perto do balcão da cozinha, de braços cruzados, observando cada movimento. Mamãe começou com conversa fiada, perguntando sobre meu trabalho, mas logo ficou claro o verdadeiro interesse: quanto eu ganhava, como administrava meu dinheiro. Então, o tom dela mudou, mais frio. Você está indo tão bem, Júlia disse. Por que não pode nos ajudar? O Caleb merece uma chance. Caleb assentiu, murmurando: não é como se você estivesse dura. A insistência deles me pareceu uma armadilha. Respondi com evasivas, sentindo o incômodo crescer. Afastei-me um momento para pegar um copo d'água. Quando voltei, meu sangue gelou. Caleb estava na minha escrivaninha, o notebook aberto. A tela brilhava, ele navegava nas minhas abas, o aplicativo do banco aberto. O que você pensa que está fazendo? Gritei, correndo até ele. Caleb deu de ombros, sem se abalar. Só dando uma olhada, disse com um sorrisinho cínico. Mamãe se intrometeu, a voz em tom defensivo. Só ficamos curiosos, Júlia. Você tem tanto, por que esconder? As palavras dela confirmaram o que eu mais temia: eles estavam atrás do meu dinheiro. Arranquei o laptop das mãos de Caleb, tremendo de raiva. Vocês não tocam nas minhas coisas, disse, com a voz baixa e firme. Olhei para a tela, meu painel financeiro estava aberto, com tentativas de login registradas. Minha mente foi direto para o papai. Mamãe tinha comentado algo sobre ter ouvido falar da minha renda, e agora tudo fazia sentido. Abri meu e-mail, o coração batendo forte, e lá estava, uma mensagem encaminhada da conta do papai, com detalhes do meu emprego e salário, enviada para o endereço dela. Ela tinha invadido o e-mail dele. Usou a confiança de papai para fuçar na minha vida. A traição me atingiu como um soco, não apenas comigo, mas com ele, que nunca tinha traído a confiança dela. Você invadiu o e-mail do papai, acusei, virando-me para ela. O rosto de mamãe empalideceu, mas ela não negou. Em vez disso, rebateu com veneno. Seu pai é um fracassado, Júlia cuspiu. Aquele restaurantezinho miserável só serviu para arrastar você junto com ele. Eu precisava saber como você deu tão certo. As palavras dela eram veneno, rasgando o homem que me criou sozinho. Caleb riu com desdém e acrescentou. Ele é um fracassado. Você é melhor do que isso. A crueldade deles acendeu algo dentro de mim. Dei um passo à frente, a voz firme apesar da raiva queimando por dentro. Saiam daqui agora ou eu chamo a polícia, disse, erguendo o celular. Os olhos de mamãe se arregalaram, a máscara de controle finalmente rachando. Você chamaria a polícia contra a própria mãe? Ela sibilou, levantando-se. Caleb bufou, jogando o celular no sofá. Relaxa, não é tão sério assim, disse ele, mas a voz tremia. Eu não recuei. Você invadiu o e-mail do papai e tentou acessar minhas contas. Isso é grave o suficiente. Comecei a discar o 911, sem apertar para ligar ainda. Mamãe agarrou o braço de Caleb, puxando-o em direção à porta. Você está cometendo um erro, Júlia, disse ela, fria. Isso ainda não acabou. Eles saíram batendo a porta, deixando o ar pesado de tensão. Tranquei imediatamente. Minhas mãos tremiam enquanto eu me sentava diante do notebook. Os registros confirmavam tudo: várias tentativas de login falhas, uma aba aberta na página de redefinição de senha do meu banco. Minha formação em análise de dados me fazia atenta aos detalhes, eu sabia que eles tinham vasculhado minhas informações financeiras. A invasão de mamãe ao e-mail do papai não era só uma violação, era prova de que ela nunca se importou conosco, apenas com o que podia tirar. O peso das ações dela caiu sobre mim, uma mistura sufocante de raiva e traição. Eu precisava saber até onde aquilo ia. Peguei o telefone e liguei para o papai, as mãos ainda trêmulas por causa da invasão. Quando ele atendeu, a voz estava cansada, mas calorosa, e eu odiei ter que acrescentar mais preocupação à vida dele. Contei tudo: a invasão do e-mail, as mentiras de que ele a teria afastado, a tentativa de acessar minhas contas. Ela mentiu sobre você, pai, falei, com a voz tensa de indignação. Ele suspirou, sem surpresa. Isso é coisa da Marie, disse calmamente. Ela sempre distorce tudo para se fazer de vítima. Confirmou que o e-mail dele havia sido comprometido, alguém mudará a senha semanas antes.
Ouvir como ela tinha violado novamente a confiança dele me destruiu por dentro, mas também fortaleceu minha determinação de proteger a nós dois. No dia seguinte, entrei em contato com meu advogado, Mark Sullivan. Mark era direto, preciso e não media palavras. Isso é sério, Julia, disse ele, examinando as provas capturas de tela das tentativas de login e o e-mail encaminhado da conta do seu pai. Entramos com um pedido de ordem de restrição no Tribunal de Orlando, citando o acesso não autorizado de sua mãe e a cumplicidade de Caleb. O processo foi exaustivo, pilhas de documentos, audiências longas, mas Mark me guiou em cada etapa. Em poucas semanas, o tribunal concedeu uma ordem de restrição permanente contra minha mãe e Caleb, proibindo-os de me contatar ou se aproximar da minha casa. A decisão do juiz foi como tirar um peso do peito, um escudo legal contra as manipulações deles. Dias depois, recebi uma notificação do meu banco. Alguém havia tentado transferir $10.000 da minha poupança, mas o sistema de autenticação em 2 etapas bloqueou a tentativa. Eu sabia quem era minha mãe, ainda tentando invadir minha vida, mesmo com a ordem judicial. Felizmente, minhas contas estavam seguras graças às medidas de proteção que eu mesma havia implementado como analista de dados. Ver que ela falhou me trouxe uma satisfação amarga, não de vingança, mas de alívio. Mesmo assim, o vazio permaneceu. Ela não queria apenas dinheiro, queria destruir o que eu havia construído. Comuniquei o incidente a Mark, que imediatamente apresentou um relatório adicional ao tribunal, garantindo que minha mãe enfrentasse consequências caso tentasse de novo. 1 ano depois, minha vida era completamente diferente. As ações da minha mãe se espalharam entre conhecidos e familiares. Minha tia Ruth Stone, irmã mais velha dela, entrou em contato comigo, a voz carregada de arrependimento. A Marie sempre foi assim, desde criança. Disse tia Ruth, contando histórias de manipulações, mentiras e dívidas que mamãe nunca pagava. As palavras dela me ajudaram a enxergar que a traição da minha mãe não era pessoal, era simplesmente quem ela era. Enquanto isso, mamãe e Caleb queimavam pontes com todos. Amigos e parentes, cansados de suas mentiras, se afastaram. Eles acabaram se mudando para uma cidade menor, isolados, com a reputação em ruínas, um castigo silencioso, mas justo. Foi nessa época que comecei a fazer terapia com a doutora Ellen Brooks, recomendada por uma colega. Ela era paciente, acolhedora, mas firme quando precisava ser. Você tem carregado as escolhas dela por tempo demais. Disse em uma sessão, a voz calma, mas cheia de verdade. Meses de terapia me ensinaram a libertar-me da culpa que eu sentia por não ter sido boa o bastante para minha mãe. Aprendi que a ausência dela era fracasso dela, não meu. Aquelas sessões me deram clareza e, pela primeira vez, paz. Eu podia finalmente curar sem permitir que ela me definisse. Inspirada pela minha própria trajetória, fundei uma pequena instituição de caridade em Orlando, destinando parte da minha renda para ajudar crianças de famílias carentes. O fundo oferecia bolsas de estudo e mentoria, exatamente o tipo de apoio que eu desejava ter recebido quando cresci em Ohio. Lançar aquele projeto foi como estender a mão à menina que eu fui, cansada, sonhadora e resiliente. Minha amiga Carara, assistente social, me ajudou a organizar tudo. Seu entusiasmo era contagiante. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava usando minha dor para criar algo bom. Um colega analista, criou o site, e Ryan, meu vizinho, ajudou a divulgar tudo pela rede comunitária dele. O apoio deles me lembrou que eu nunca estive realmente sozinha. Durante todo esse tempo, meu pai continuou sendo meu alicerce. Eu o recebia com frequência no meu apartamento e ver o brilho em seus olhos ao perceber a vida que eu havia construído era impagável. Meus amigos Cara, Nina e Ryan se tornaram minha família escolhida, pessoas que estavam sempre por perto, sem esperar nada em troca. Eles celebravam minhas conquistas, me ouviam nos momentos difíceis e me lembravam do verdadeiro significado do amor. Uma noite, jantando com eles, eu percebi algo importante. Eu tinha o meu pai e isso já era o suficiente. Família não é sangue. Família são as pessoas que te escolhem, que te respeitam, que ficam mesmo quando tudo desaba. A todos que acompanharam a minha história, obrigada por estarem comigo até aqui. Espero que ela mostre que família é o que você constrói, não apenas onde você nasceu. Escolha pessoas que te elevam, que reconhecem o seu valor. Agora, eu quero saber de você. O que a família significa para você? Compartilhe nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias como a minha.